Saudações, expert! Esse daqui é o módulo 1, Introdução aos conceitos jurídicos para a perícia. Bem, está preparado para começar o curso de perito judicial? Essa é a sua chance. O intuito desse módulo é botar você introduzido já a saber o que é essa profissão, um pouco nebulosa, uns não sabem o que ocorre, como encontra esse profissional, o que é o perito judicial, por que se tornar um perito judicial. Dessas perspectivas, vamos colocar ali os fundamentos, né, que para mim são a introdução aos conceitos jurídicos para a perícia. Elas são tão importantes quanto no direito são os conceitos fundamentais, né? Então, esses conceitos jurídicos fundamentais são importantes no direito. Para o operador do direito, que deve saber toda essa base conceitual mais importante, que é o clássico do direito, saber o que é, o perito judicial também tem que saber. Às vezes, o professor perito judicial, como ele ministra o curso, ele já tem experiência de como são os personagens dentro do processo, como falar com o juiz, como falar com o promotor, como falar com os assistentes técnicos, com o autor, com o réu. Como ele já sabe tudo disso, às vezes ele dá só uma pequena observada e não explicita o que é essa fase processual. Então aqui a gente vai entender a relação processual para a gente conseguir ver o processo, tanto na parte criminal quanto na parte civil. E daí, mais adiante, a gente vai falar das justiças, e quando a gente estiver nesse tópico adiante, vamos saber ali como funcionam cada um. O preâmbulo dela vai ser com relação ao que é o direito, para você entender o contexto que se tem, e a partir daí vamos estabelecer a relação processual e saber ali como o perito se enquadra, onde o perito judicial ele é requisitado, o porquê do perito judicial estar ali, mas a gente tem que entender esse básico. E o básico é o mais importante, porque às vezes se você não sabe o básico, daí é onde você se prejudica lá na frente no processo. Vamos começar da seguinte maneira. Bem, o que é o direito? O direito ele vem para estabelecer um vínculo de interesses cuja natureza deles são as condutas sociais. E dentro dessas condutas sociais é o que se emprega em termos de dar ordem e inibir a violação dessa ordem, onde o juiz resolve o litígio. É muito comum, às vezes, a gente ouvir ou falar quem ganhou o processo, ou acabou o processo, ou que está com recurso no processo e tal, mas não saber nem como ele anda. Mais adiante eu vou falar só da parte de civil e criminal, para a gente entender o contexto do processo em si, como ele funciona. Mesmo assim, é interessante a gente começar pelo seguinte: o direito natural, o direito subjetivo, o direito geral, o direito singular, direito comum, direito especial, o direito privado, o direito particular, o direito público. Todos esses direitos que a gente tem ali os operadores do direito chamam de conceitos jurídicos fundamentais, eles são importantes para a gente entender a dinâmica do processo. Vamos lá estabelecer nossa ordem para compreender o que cada direito desse que eu acabei de falar sinaliza. Assim, o direito subjetivo é o direito que a gente busca a nossa proteção. O direito objetivo é o direito que é a norma das nossas condutas sociais. Direito natural, aquele criado pelo homem, pelas condutas do homem. Tem o justnaturalismo, que é uma corrente do pensamento jurídico em relação ao direito natural. Direito positivo, que são o conjunto de normas jurídicas de determinada época, determinado período.
também no sentido lato da palavra. Direito geral, aplicado em todo o território. Particular, direito utilizado parte dele. Direito comum, são situações corriqueiras do cotidiano. Direito especial, que é utilizado ali no caso do direito consumidor. Juizado especial civil, comercial. Direito regular, que é utilizado para essa parte habitual da cotidianidade. E singular ou extraordinário, questão de guerra, situações atípicas, ele é utilizado. A gente tem o direito também privado e o direito público. O direito público é o direito utilizado quando o Estado tem interesse. O direito privado é o direito utilizado quando se tem as particularidades das partes das empresas, uma empresa contra outra, ou relação de interesse entre um e outro. O que tudo isso interessa? Tem que saber a parte de relação processual. A gente tem que entender o processo, como é que o processo anda. O processo ele caminha para frente, para trás, se ele volta, tem alguma coisa que acontece depois? Não. A gente tem que saber que o processo, por exemplo, ele sempre vai adiante, ele sempre avança, ele nunca volta. Então, se acontecer um erro, acontecer alguma coisa, ele continua avançando. E essas partes, quando o perito judicial não sabe, ou ele tem que esclarecer dúvidas, ele fica, às vezes, até numa situação ruim, porque ele pode ser destituído por alguma besteira ao fato processual, a relação processual que ele deve ter. Então, o que é importante a gente saber disso? O importante é que, quando o processo começa, vou começar pela parte do processo civil. Tem a petição inicial. Dentro dessa petição inicial vai ter a citação, uma regra importantíssima. Na citação, ela é tão importante que, se você for ver na peça inicial, tem a qualificadora do réu, que é citado quando o autor da entrada pelo advogado, e no pedido, lá embaixo, tem de novo o endereço do réu e pedindo para citar ele. Isso é importante porque é algo fundamental, como o perito tem que fazer lá adiante, que eu vou explicar, para intimar as partes. Uma regra processual fundamental é você intimar as partes. Eles têm que saber o que está acontecendo dentro do processo. Depois da citação vem ali a fase de réplica, que na verdade hoje em dia tem a audiência de conciliação. Naquela audiência de conciliação, se não houver acordo para a lide acabar, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, a parte ré vai apresentar a contestação. Quando ela apresentar a contestação, às vezes na parte mesmo da audiência, vai já ter a nomeação do perito ali, dependendo de como acontecer as necessidades do caso do processo. Então, o que ocorre às vezes é que, quando a gente chega na fase probatória, que é a fase que o perito entra, ele pode ser intimado nessa parte depois da instrução e julgamento, ou às vezes, como digo, na prática, a teoria é de uma forma, a prática é outra. Às vezes, na ata mesmo do processo, já sai a nomeação dele ali, já sai para ele ser intimado, inclusive, às vezes, já sai a quisitação ali mesmo, porque o juízo também tem quisitação, que a gente vai ver lá adiante também. Essa fase probatória é onde o perito atua. Dentro dessa fase probatória é onde o perito vai fazer a intimação das partes, vai começar a fazer a parte de exame, vistoria ou avaliação, dependendo de cada perícia. E o principal disso tudo, saber da parte processual, que aí mais adiante vou explicar, é que essas noções de direito que você tem que ter, elas às vezes passam despercebidas pelo curso e são mais importantes. O mais importante é você saber o que acontece, cada item que é avaliado, o que é esperado de você.
o que eu falei anteriormente lá na parte de apresentação. Para você ser um perito bem quisto, você tem que saber essas partes para o quê? Para justamente o juiz não ter que ficar acertando durante o processo que você faça uma coisa ou outra, como requisitar documentos, fazer com que o seu laudo venha no prazo decorrido correto. E por causa disso, nessa fase probatória, onde tudo isso acontece, o longa-manos, que vocês vão começar a escutar algumas expressões em latim, que o direito tem, e como é referenciado o profissional perito, que vai fazer todo o trâmite e vai fazer com que o processo ande dentro daquele espaço ali da fase probatória. Depois da fase probatória, vem a parte da sentença, onde o juiz não está adstrito ao laudo, então ele pode pegar o laudo, geralmente ele vai sentenciar da maneira que o laudo que você fez, porque através do laudo que você fez, você é o perito de confiança, nomeado por ele, é onde se tem ali a base para ele sentenciar sobre aquela parte técnica a qual o juiz fazer a sentença, senão ele não precisaria de você enquanto perito judicial. E depois da sentença vem os recursos, depois dos recursos vem o cumprimento da sentença, que é aí o famoso trânsito em julgado. E a gente conhecer todas essas partes, essa noção de direito que é fundamental para o processo, ela evita que se tenha alguns problemas. Esses problemas, eles não podem acontecer na hora que o perito estiver atuando. E é muito comum o perito esquecer de intimar as partes, e dentre outras coisas, ele é destituído. Outra coisa que é interessante a gente agregar é que na teoria e prática, isso tudo ela converge para uma coisa que é muito prejudicial para o perito. Quando a gente for falar de honorários também lá adiante, gratuidade de justiça, isso tudo influencia com a parte do perito quando ele vai conseguir fazer as diligências, quando ele vai conseguir fazer com que o processo ande ali para ele finalmente emitir o laudo pericial final de todas as necessidades da perícia. Sendo assim, como é que funciona lá a parte criminal? Que depois também, adiante, a gente vai esmiuçar isso melhor. A parte criminal, a gente começa com um crime. Do crime, a polícia entra com a parte investigatória. Mais adiante também eu vou falar do perito ad hoc, que o delegado da polícia pode nomear, que não é muito comum, mas ele pode. E o perito criminal quando chega lá. Então, antes de chegar no perito criminal da parte da justiça, como é que acontece? Tem um crime, do crime a polícia vê o suspeito. A polícia pega todas as provas, sejam elas periciais ou não, reúne aquilo ali e manda esse suspeito para parte do Ministério Público. O Ministério Público pega esse indiciamento, analisa, vê se vai oferecer denúncia e se tiver todos os meios ali, parte comprobatória, ele vai lá e oferece denúncia na justiça. Quando chega na justiça, o juiz vai apreciar para ver se vai se tornar, que aí o Ministério Público já transforma o suspeito em acusado, já é o acusado, e a justiça vai ver se vai transformar ele em réu ou vai arquivar aquele oferecimento de denúncia. Quando o juiz pega e coloca o acusado como réu, aí sim começa o trâmite na justiça. Geralmente hoje a gente já tem as audiências de custódia, que o suspeito é preso em flagrante, o juiz tem essa primeira audiência, mas depois vai ter a audiência de instrução e julgamento. E dentro dessa audiência de instrução e julgamento, mesma coisa. Vai chegar lá e vai dar oportunidade para a parte de contestação do réu e vai entrar na fase probatória que o juiz pode ou não nomear um perito judicial, se ele vê que cabe provas ali. Porque geralmente, às vezes, na parte criminal tem muitas provas. Então o juiz, às vezes, ainda mais já tiver tido perícia, ele não vai nomear um perito para fazer a perícia mais uma vez. Ele já tem como a perícia criminal policial, ele já tem como base aquilo ali. Agora, se tiver alguma divergência, ele ainda nomeia um perito novamente, parte criminal. Depois do perito criminal, vem
tem a audiência de instrução de julgamento, tem a fase probatória, o perito vai fazer o laudo, vai fazer o que tiver que fazer, e aí acaba e o juiz vai dar a sentença condenando ou absolvendo. Essa esquematização é o mais importante da gente entender da parte judicial. E quando a gente chegar na parte de dispositivos jurídicos, a gente vai entender ali os artigos que cabem ao perito saber. Que agora com o novo CPC, 2015, eu só vou colocar menção aos artigos antigos do antigo CPC se houver necessidade. Fora isso, vamos trabalhar só com o novo para já ficar atualizado, e se tiver alguma coisa para especificar, vamos colocar ali como análise disso. Então, o artigo 156 é o artigo que é a necessidade do perito judicial quando a prova houver necessidade de alguém, de o juiz não conseguir suprir a necessidade técnica científica, ele nomeará um perito. O mais importante disso tudo foi o quê? A gente avaliar a teoria e prática dessa pequena introdução. As noções do direito. A gente saber o que é o direito, essa parte do direito subjetivo, direito natural, direito geral, direito comum, direito especial, direito privado, direito público. É importante a gente saber essa parte do direito, porque senão a gente fica perdido no que acontece com relação às partes. Tudo bem que o perito não precisa saber necessariamente o que tudo acontece, mas o perito tem que ter certeza de como funciona, tem que ter no mínimo uma noção, porque ele vai para a parte do curso e não sabe esse básico, que muitos operadores do direito, como eu já falei antes, chamam de conceitos jurídicos fundamentais. É claro que a gente não precisa esmiuçar tanto, ver tão especificamente o que é, mas é importante que a gente saiba, ou pelo menos tenha uma noção, e saber operar dentro do processo. Quando estiver falando da parte de intimação, da parte dos dispositivos jurídicos, e começarem as coisas a ficarem mais complicadas, como é interessante o trabalho do perito, ele sabendo fazer todas as partes direitinho, e o que às vezes ele fica na falta. Então, assim, a minha primeira dica é de você que quer se tornar perito judicial, primeiro você tem que avaliar o seu curso, no que você é formado. Por quê? Adiante, você vai ver que algumas coisas que faltam para a sua área, você pode complementar no que é correlato. Então, vamos supor, a parte médica, coube ali, tem muitas perícias médicas que profissionais como o fisioterapeuta, enfermeiro, o professor de educação física, em todas essas áreas de saúde pode fazer. Engenharia, como a engenharia é muito ampla, então tem o engenheiro do trabalho, engenheiro químico, e todas as partes ali, porque às vezes, se você não tiver uma demanda para a sua área em específico, o que a sua área pode complementar, dentro do grau de especialização que você tenha, isso vai lhe prejudicar muito adiante, porque você pode não ser suficientemente técnico-científico demasiado para aquele item ali, e aí por não ser necessário ou faltar termos de qualificação, pode ser destituído. Sendo assim, espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, dúvidas, apontamentos. Relate o que você achou interessante. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.